Meu nome é Maria Helenira, eu sou cirurgiã dentista, odontopediatra há 16 anos e vou falar sobre a utilização de chupeta na primeira infância. Falar de chupeta, automaticamente nós temos que falar de sucção e vamos, lógico, falar sobre a amamentação. A sucção ela é um reflexo próprio do ser humano desde o útero materno. Essa sucção normalmente ela se inicia na 20ª semana de vida intrauterina, onde nós já podemos observar, em alguns casos, através da ultrassonografia, bebês já com o dedo na boca, já aprendendo a sugar. E essa sucção ela é vital para o desenvolvimento deste bebê. Após o nascimento do bebê, nós orientamos que ele seja amamentado no peito até 1 ano de idade. Alguns pediatras preconizam um tempo maior. Portanto, o importante é que esta amamentação seja exclusiva nos 6 primeiros meses. E quando a gente fala exclusiva, é somente o leite materno. Não há necessidade de oferecer água, suco ou outro líquido, outro alimento para essa criança. A sucção, quando ela é feita no peito, ela promove o correto desenvolvimento da musculatura oral e essa musculatura, estando bem desenvolvida, vai promover uma correta formação dos maxilares dessa criança. As arcadas dentárias elas vão se formar de uma maneira harmônica e isso só vem a beneficiar a respiração dessa criança, que vai ser correta, a deglutição, a fonação. Interfere inclusive na estética, que ela é bem mais favorável. Falar de sucção, obrigatoriamente temos que falar de um hormônio chamado endorfina. Toda vez que a criança suga, ela libera esse hormônio. E esse hormônio, ele é responsável pela sensação de bem-estar, de prazer, de satisfação. Daí vem a parte emocional, realmente, do grande benefício causado por essa sucção. Normalmente as crianças, após mamarem, elas dormem, elas se acalmam. E a criança que mama exclusivamente no peito, aí chega no nosso assunto, não tem necessidade de oferecer uma chupeta para essa criança. Por quê? Basicamente por 2 motivos. Porque com relação à sucção, ela já está suprida no peito da mãe. E o segundo motivo é que alguns autores afirmam, alguns trabalhos mostram que quando a gente oferece uma chupeta para uma criança que está sendo amamentada no seio da mãe, o desmame ele ocorre de uma maneira mais precoce. Então, o que nós queremos que esta criança mame até os 6 meses, normalmente quando a mãe oferece uma chupeta, ela mama até os 2, os 3 meses de vida. E não é o ideal. Porém, em algumas situações, e é disso que nós vamos falar agora, onde por algum motivo a mãe não conseguiu amamentar o seu filho no peito ou amamentou por um período curto, normalmente o que acontece? Nós vemos que os pais oferecem a chupeta para o filho porque existe uma tendência muito forte dessas crianças quererem suprir essa necessidade de sugar através da sucção do polegar. É muito comum a gente ver crianças que não mamam no peito já sugando o dedo. Aí sim nós vamos ter um problema seríssimo, muito provavelmente teremos problemas. Os problemas, as alterações causadas nos maxilares pela sucção do dedo, elas são muito severas. E vai contra tudo o que nós falamos inicialmente dos benefícios da sucção no peito da mãe. Nesses casos onde a criança mamou pouco no peito, nós já recebemos a família dessa criança, os pais já vêm mostrando para a gente que ofereceram uma chupeta, cabe a nós orientarmos a melhor forma de como usar essa chupeta. O ideal seria que a gestante ainda nos procurasse, que pudesse ser orientada dos prós e dos contras da utilização de uma chupeta. Mas normalmente isso não acontece, né? Realmente as crianças vêm no consultório, os pais já ofereceram essa chupeta. Alguns profissionais não são a favor da utilização de chupeta, outros
são a favor, sim, oferecem inclusive para os seus filhos. Alguns pais não oferecem para os seus filhos, porém o que a gente vê é que a maioria dos pais oferece sim. A gente vê que o ato de oferecer a chupeta é uma questão cultural. Passa a ser parte do enxoval do bebê a chupeta. A gente vê muito isso acontecer. Então, se a opção foi oferecer a chupeta para o meu filho, então que esse ato, que essa sucção seja feita de uma maneira disciplinada, inteligente e com os critérios que a gente vai falar agora. A intensidade de sucção dessa chupeta, ou seja, não há necessidade que essa criança chupe a chupeta o dia todo. Ofereça a chupeta ao seu filho apenas nos momentos necessários. Quais são? Para acalmar, quando a criança está chorando, parou de chorar, distrai a criança com alguma outra coisa, tira a chupeta de perto dela. Meu filho só dorme com a chupeta, então tudo bem, oferece a chupeta para o bebê dormir. Ele dormiu, tira a chupeta de perto dele. Tá? A intensidade realmente ela vem trazer prejuízos sim nos maxilares, principalmente se esse uso for por um tempo mais prolongado. Um outro critério importante é que a gente tem que considerar e respeitar as faixas etárias da chupeta. Nós observamos que os pais, quando vão comprar uma chupeta, eles olham em primeiro lugar a cor da chupeta, o personagem que tem na chupeta, e às vezes chega em casa e vê assim, nossa, acho que essa chupeta é maior do que a que ele estava usando. Porque se você oferecer uma chupeta maior do que é indicado para a criança, certamente isso vai interferir na respiração dela, na deglutição e vai trazer prejuízo para os maxilares dessa criança. Um outro assunto bem polêmico que a gente chega a quase implorar é não amarrem fralda ou qualquer outro tipo de pano na chupeta do seu filho. O peso da fralda faz com que a posição que a chupeta fica na boca, ela fica mais inclinada. Isso vai fazer uma compressão no palato, que é o céu da boca. E isso provavelmente trará problemas também para essa criança. Nós temos também uma outra situação, que são os prendedores de chupeta na roupa. Isso é muito cômodo realmente para os pais, só que também é cômodo para a criança. Fica muito fácil para ela, está muito disponível e é justamente o que a gente não quer, porque aí ela vai pôr a chupeta na boca o tempo inteiro. Então, assim, se tiver que utilizar, são em ocasiões especiais, foi para um aniversário, mas não no dia a dia desta criança. E um outro fator muito importante, que nós não podemos deixar de falar, é com relação à higiene adequada dessas chupetas. A chupeta ela não pode ser um ninho de bactérias. De repente a gente está utilizando para resolver um problema e está causando outro ou outros problemas. Nós sabemos que tem a candidíase oral, que é o famoso sapinho, nós temos as verminoses, que tudo isso pode ser gerado pela má higienização dessa chupeta. Observar também quando essas crianças vão muito precocemente para a escola e levam essa chupeta para a escola, a gente observa que tem criança que troca a chupeta, então que passem essas orientações para os orientadores desta escola também. Antes de comentar o processo de remoção da chupeta, eu gostaria de falar sobre o tipo ideal da chupeta. Alguns pais têm dúvidas sobre que chupeta comprar. O ideal são sempre as chupetas ortodônticas. Elas têm um formato mais anatômico que vai propiciar uma sucção mais favorável. Nunca vai ser a correta, porque nada se compara à sucção que a criança faz no peito da mãe. Bom, além de ser ortodôntica, nós indicamos que seja de preferência de silicone, porque elas são, além de mais resistentes, elas são mais higiênicas também. Para crianças que foram amamentadas exclusivamente no peito e mesmo assim os pais ofereceram essa chupeta deve ser removida o quanto antes. Tá? Agora, para as crianças que não tiveram esse benefício da amamentação e os pais ofereceram a chupeta por todas as questões que nós conversamos anteriormente, aí sim, nós estabelecemos que por volta de 2 anos de idade
é o período ideal de se iniciar o processo de remoção dessa chupeta. Ele tem que ser gradual, para que não cause nenhum trauma na criança. E nesta remoção, toda a família, todos que fazem parte do cotidiano desta criança, têm que estar de acordo e empenhados nesta remoção. Não adianta, que a gente vê muito acontecer, a mãe querer tirar, saber da importância da remoção da chupeta do seu filho naquele momento e o pai não concordar com isso, ou vice-versa. Existe a situação também dos pais quererem remover a chupeta, mas o que acontece? Essa criança, final de semana, vai para a casa dos avós e lá tem uma chupeta e o vovô, a vovó fala que aqui pode, que não tem problema. Então, eles têm essa dificuldade, existem situações em que eu peço para que esses avós venham até o consultório para a gente conversar, para a gente esclarecer todos os benefícios, os malefícios que essa chupeta pode causar, a importância dela ser removida naquele momento. Uma outra questão também são as babás, os irmãos mais velhos, todos têm que estar engajados, todos têm que estar cientes desta importância. Também nós não devemos, às vezes tem 2 anos, mas acabou de nascer um irmãozinho. Não é o momento correto de tirar essa chupeta. A gente pode ou ter antecipado ou adiar um pouco esta remoção. Tem que prevalecer o bom senso, mas sempre pensando no bem-estar físico e emocional desta criança e da sua família também. Quando a gente fala que a remoção da chupeta, o processo de remoção, né, porque ele é gradual, por volta de 2 anos, é que a gente quer que aos 2 anos e meio essa criança não esteja mais chupando essa chupeta. Por quê? A partir desta idade, os estudos mostram que começam as alterações nos maxilares. Não necessariamente acontece com todas as crianças, mas certamente com a maioria dessas crianças. E essas alterações dos maxilares, seja ela uma mordida aberta, uma mordida cruzada, vão causar problemas também na respiração dessa criança, que trará problemas na deglutição, na fonação. A gente sabe que esses problemas, eles até podem ser corrigidos ortodonticamente mais para frente, mas sempre que pudermos, a gente pode estar evitando esses problemas em benefício dos nossos filhos, com certeza.